E aí, vocês chegaram a ver aquele debate a respeito de produtividade do Arthur Duval, Mamãe Falei, e do Loconte? Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito de produtividade do trabalho e de PIB no geral. Já tem um tempo que eu tô pensando em fazer react de alguns vídeos a respeito de economia, né? Só que eu confesso que eu tenho uma certa resistência de fazer react, um certo pé atrás, porque embora react seja muito bom para dar visualização, para engajar a galera, no geral, ele também é muito bom para dar hate, né, para gerar polêmica. E se tem uma filosofia que eu tô pregando aqui pro canal, é não arrumar treta com ninguém, não gerar polêmica, sabe? Eu quero criar um canal aqui construtivo, algo que agregue na vida das pessoas, mas sem ficar atacando os outros, né? Mas esse tema de produtividade do trabalho é basicamente o meu tema preferido. E eu já estava pensando em trocar uma ideia com vocês a respeito de PIB, que também tem a ver com produtividade do trabalho no geral. E aí eu repensei e falei assim, cara, eu vou tentar fazer o react desse vídeo, eu não vou atacar ninguém, eu vou ser super respeitoso, mas eu acho que é uma baita de uma oportunidade da gente conversar sobre PIB, sobre produtividade do trabalho, principalmente por conta do que foi falado ali naquele vídeo. E acho que talvez agregue bastante aqui para nossa comunidade. Então já faz um favor, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo de react, se você gostaria que esse canal fizesse mais, ou se você prefere do jeito que tá mesmo, tradicional. Ah, e também me fala aí, não sei se vocês já perceberam, mas tá rolando musiquinha de fundo agora nos vídeos. Vocês gostam dessa musiquinha de fundo? Não faz diferença? Atrapalha? O feedback de vocês é muito importante para mim, gente, porque eu não consigo ter noção de tudo. Mas bora pro vídeo. Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é, um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Não tem. Qual que é a diferença de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais a produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. Isso é um erro conceitual. Pô, você é economista, cara. Não, por isso que eu tô te falando que eu te garanto que a produtividade individual daquele barbeiro é igual. Cara, não é. Vou dar outro exemplo. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo fazendo morango do amor. Eu estou falando do mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem marketing, tem hype. Isso conta pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Claro que conta, gente. Calma. Vamos voltar no barbeiro. Como se mede a produtividade de um barbeiro? Cortes de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é quanto ele faz por hora. Ponto. Quantos cabelos ele corta por hora? Não, quanto dinheiro ele ganha por hora. Não, isso não é produtividade, isso é rendimento. Produtividade está ligada ao quanto você faz por hora. Nós estamos numa economia globalizada, cara. É assim que funciona. É verdade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Galera, eu já vou dar a resposta de cara aqui para vocês, tá? Nessa discussão, conceitualmente, falando de economia, o Loconte tá correto. Mas eu entendo o que o Arthur quis trazer. No fim das contas, vocês vão ver que eles estão indo pro mesmo lugar. Mas eu acho que o Arthur, ele deu uma brecha aqui, ele abriu um debate muito interessante a respeito de produtividade e de produto interno bruto, de PIB, que já faz tempo que eu queria trazer aqui para vocês. Então eu vou usar essa brecha para conversar hoje com vocês a respeito de PIB. Então, enfim, a produtividade do trabalho na economia, ela pode ser medida em dois âmbitos. Ela pode ser medida no âmbito microeconômico e no âmbito macroeconômico. Originalmente, ela nasceu no conceito no âmbito microeconômico, tá? Ela nasceu na microeconomia. Inclusive, o próprio Loconte, ele fez algumas respostas a esse vídeo e eles entraram no debate ali, o Mamãe Falei também entrou e tal. E o Loconte, em uma dessas respostas, ele pegou um livro de microeconomia e mostrou lá o conceito de produtividade do trabalho, etc., dizendo que é o quanto você produz por hora, né, o produto mesmo, não o rendimento. E tá correto, né? No conceito microeconômico, você mede a produtividade do trabalho dessa maneira bem artesanal mesmo, de pegar um determinado espaço de tempo, então uma hora, um dia, um mês, um ano, e medir quantos produtos ou serviços foram fornecidos à sociedade nesse intervalo. No caso do barbeiro aqui, quantos cortes de cabelo o barbeiro faz por hora, por dia, por semana, por mês, por ano. E a macroeconomia, principalmente a macroeconomia do crescimento, as teorias do crescimento econômico, que é exatamente onde a produtividade do trabalho ganha mais força, ela pegou emprestado muitos conceitos microeconômicos para tentar explicar o desenvolvimento e crescimento econômico dos países no longo prazo. E o conceito principal, como eu acabei de falar, é o da produtividade do trabalho. Só que macroeconomicamente falando, é muito difícil você conseguir mensurar a produtividade do trabalho, porque você não consegue fazer essa parada artesanal
de ir lá, bater na porta de todos os barbeiros do Brasil e perguntar quantos cabelos eles cortaram por ano para mensurar a produtividade do trabalho deles no ano. Isso é humanamente impossível. Então o que a gente faz no geral é utilizar agregados macroeconômicos que a gente chama. Então o que a macroeconomia vai fazer para conseguir mensurar a produtividade do trabalho de uma maneira menos artesanal e mais generalizada, mais agregada? Ela vai pegar o PIB, certo? O Produto Interno Bruto, e vai dividir pelo número de trabalhadores. Por quê? Porque o Produto Interno Bruto é exatamente a quantidade de bens e serviços que foram produzidos no país durante um ano. Se você divide pelo número de trabalhadores do país, você tem um valor médio que cada trabalhador produziu nesse país durante um ano. Só que, para medir o PIB em específico, você não consegue medir ele, seria completamente inviável você medir ele por produtos. Então você vai dizer assim, em 2025, o PIB no Brasil foi de 1 milhão de carros produzidos, 200 mil casas construídas, 2 bilhões de cabelos cortados. Você não vai fazer isso, né? Fica completamente inviável. O que você vai fazer? Você vai pegar o preço dos carros e o montante total que foi produzido, de acordo com o preço das casas que foram construídas, o preço dos cabelos que foram cortados, e vai somar tudo para ter uma unidade de medida só, que é os reais, o dinheiro. E aí você mede o PIB por dinheiro, mas não é o ideal, tá? O ideal é por produto, é por produção. O PIB, ele tenta mostrar sempre a produção e não o dinheiro. Então eu vou repetir isso aqui, gente, porque essa é a parte mais importante, é o ponto principal que eu quero trazer aqui no vídeo para vocês. PIB, Produto Interno Bruto, não é a quantidade de dinheiro em circulação numa economia. Produto Interno Bruto é a quantidade de bens e serviços que foram produzidos em uma economia. Como não tem como a gente mensurar PIB por quantidade de bens e serviços materiais brutos ali, como eu acabei de citar lá, 1 milhão de carros, não sei o quê, a gente transforma tudo em dinheiro e mede por dinheiro. Qual é o problema disso? Que de um ano para outro você tem inflação, ou seja, o dinheiro em circulação na economia, ele vai aumentar sem necessariamente você ter produzido mais bens e serviços. Então, como a mensuração do PIB tenta consertar isso? Deflacionando o PIB. Esses termos podem parecer um pouco técnicos, parece que eu estou dando a volta ao mundo, mas vocês vão entender. Então eu vou dar um exemplo super anedótico, super simples, para vocês conseguirem entender bem o que eu estou querendo dizer. Imaginem uma economia, uma ilha pequenininha, com 100 pessoas, que vive única e exclusivamente de um bem, tá? É um exemplo fictício aqui. Eles precisam só de um bem, só de um produto, que é palitos. Eles conseguem viver perfeitamente apenas com palitos. Eles comem palitos, eles moram em palitos, é só um bem, palitos. E eles produzem 100 palitos por ano, certo? São 100 pessoas que produzem 100 palitos por ano, e nesta economia eles têm 100 moedas de R$1, ou seja, eles têm R$100 nessa economia. No agregado, 100 pessoas, a produção de 100 palitos e R$100 em circulação. Beleza. Imaginemos que passa um avião por cima dessa ilha, desse lugar, e taca mais R$100 lá em moedas de R$1. Imaginem também que essa economia não produz mais palitos, ela continua produzindo 100 palitos. O que vai acontecer? Em um determinado momento, cada palito que valia R$1 antes, porque você tinha 100 palitos e R$100, e não faria sentido cada palito não valer R$1, porque senão você ia ficar ou com palitos sobrando ou com dinheiro sobrando, certo? E aí, como eles não têm outra utilidade, você precisa casar eles para não ter ineficiência. Se você passa a ter R$200, porque o avião passou e jogou mais R$100 na economia, se você não produz mais palitos, a única coisa que vai acontecer é que cada palito vai passar a valer R$2. Beleza. E o dinheiro em circulação vai passar a ser de R$200. Agora vamos imaginar o seguinte, no fim de 2023 para o começo de 2024, aquela economia estava lá, 100 palitos, R$100. E ao final de 2024 para o início de 2025 aconteceu essa parada aí que a economia ficou com R$200 e 100 palitos, certo? Nesse exemplo anedótico que eu dou, é muito fácil você mensurar o PIB por produção mesmo de palitos, porque eu tô falando de um produto só e uma quantidade muito pequena, né? Mas vamos supor que ainda assim é muito difícil para as pessoas que moram lá mensurar os 100 palitos e eles prefiram mensurar o PIB em dinheiro, igual o que a gente faz. Aí uma pessoa vai falar, olha só, no começo de 2024 o nosso PIB era de R$100,
Agora, no começo de 2025, o nosso PIB é de R$200. Nós enriquecemos o dobro. Cada pessoa agora tem R$2 para si, né? O PIB per capita é de R$2, antes era de 1. Mas vem o economista chato e fala assim, peraí, nós precisamos desconsiderar a inflação neste período. E o que vai acontecer? De quanto que foi a inflação de 2024 para 2025? Foi de 100%, certo? O palito que custava R$1 passou a custar R$2. Então você corta pela metade o valor do PIB para ter o que a gente chama de PIB real, do que realmente foi produzido. E quanto realmente foi produzido se você cortar 200 pela metade? 100. Então esse desconto da inflação, ele tenta desconsiderar o aumento de dinheiro exclusivamente na economia, de rendimento, e considera apenas o produto. Se não teve mais produção, as pessoas não enriqueceram. O que precisaria acontecer para as pessoas dessa ilha de fato enriquecerem? Precisariam ser produzidos mais palitos, independentemente do dinheiro. E olha só que interessante, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Imaginem que essa economia não recebeu aqueles R$100 adicionais, ela continua com R$100, mas passaram a ser produzidos 150 palitos nessa economia. O que vai acontecer? O preço do palito vai cair, vai precisar cair para você não ter aquela ineficiência que eu falei, porque se o palito continuar a R$1, as pessoas vão conseguir comprar 100 palitos e 50 palitos vão ficar estocados inúteis lá. Não faz sentido. O que você vai precisar fazer? Baixar o preço do palito para 66 centavos. Com cada palito valendo 66 centavos, você consegue com R$100 rodar esses 150 palitos para a população inteira. Beleza, vamos mensurar o PIB por dinheiro, não vamos mensurar o PIB por produto. Ok, início de 2024, R$100 na economia, PIB de R$100. Início de 2025, R$100 na economia. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Você teve deflação, os produtos abaixaram de preço. E da mesma forma que você desconta a inflação no PIB quando tem aumento de preços, você tem que acrescentar deflação ao PIB quando os preços diminuem. Então, se você pega a deflação desse período e acrescenta no PIB para ele representar mais a realidade, o PIB passa de 100 para 150. Eu não sei se eu fui muito complexo aqui nessa explicação matemática, mas a única coisa que eu estou tentando explicar para vocês é, no fim das contas, o que vale para o PIB é a quantidade produzida de bens e serviços, e não o rendimento, não o dinheiro. Mesmo que você mensure o PIB em dinheiro, quando você desconta a inflação, porque deflação quase nunca acontece, você desconsidera o aumento de rendimentos e considera só o aumento da produção. E talvez tenha sido nesse âmbito macroeconômico que o Arthur Duval tentou entrar, e pensando aí nessa questão de dinheiro, como se isso fosse suficiente para determinar a produtividade das pessoas, mas não é. O modelo macroeconômico, ele tenta copiar o modelo microeconômico de contabilizar só a produção, e ele tenta fazer isso com o PIB. É lógico, gente, que descontar a inflação, como eu falei, a macroeconomia ela generaliza muita coisa, ela agrega muita coisa. Então, assim, a inflação de tudo foi igual, porque a gente usa um indicador só, que é o IPCA. Não, a inflação de tudo não foi igual. A inflação de alimentos foi diferente da inflação de máquinas, que foi diferente da inflação de computadores. Mas aí ficaria muito complicado você deflacionar tudo por produto. Então, você usa um índice geral de inflação, uma média de quanto foi a inflação, tira isso do PIB atual e você vai ter o valor real do quanto foi produzido a mais, desconsiderando esse aumento de preço. Desculpa se eu estou sendo muito redundante aqui, mas é porque muita gente se confunde com isso. Eu mesmo me confundia, e eu até hoje escuto as pessoas falando, cara, se as pessoas precisam de mais dinheiro, por que o governo simplesmente não emite mais dinheiro? Porque não é assim, porque o que deixa as pessoas ricas é mais disponibilidade de bens e serviços, e não mais dinheiro. Se você ganha mais dinheiro sem mais bens e serviços, isso só vai para o aumento de preços. Então, o exemplo que o Arthur deu ali, do hype, do marketing, não sei o quê, a única coisa que você faz, se a produtividade é a mesma, então imagina lá o seu Zé da barbearia da esquina lá, que a cadeira é de plástico, a tesoura é enferrujada, não sei o que, mas ele cobra R$10 o corte e faz, sei lá, 15 cortes por dia. E aí imagina outra barbearia lá, do cara que te recebe, te dá uma cervejinha e faz massagem na tua cara e tem toalhinha quente na sua barba e musiquinha ambiente e tal, e ele cobra R$100 por corte, mas ele também faz 15 cortes por dia. Eles têm a mesma produtividade.
tá, gente? O rendimento não interfere nisso. Agora, se o fato do cara lá, do marketing, do hype, ter mais máquinas e equipamentos, mais capital, bens de capital, que facilitam com que ele corte mais cabelos por dia, ou se ele consegue organizar a gestão da barbearia ali dele de um jeito que possibilite que ele corte mais cabelos por dia, aí sim ele vai ser mais produtivo, tá? Então vamos supor que ele vai lá e contrata um assistente para ele, aí o assistente fica passando todas as coisinhas para ele e vai girando a cadeira do cliente, sei lá, e aí ele consegue cortar 20 cabelos por dia. Beleza, aí sim ele está sendo mais produtivo. Caso contrário, a única coisa que rola é que o nível de preços do cara gourmet é maior do que o nível de preços do cara raiz. E aí sim chega num ponto que o Loconte queria chegar, ele explica isso em outros vídeos, e se você assistir detalhadamente esse vídeo que eu coloquei, ele começa falando de rendimento. Por que o rendimento de um barbeiro em Berlim, acho que ele cita, é maior do que o rendimento de um barbeiro no Rio de Janeiro, se eles têm a mesma produtividade? Porque a demanda em Berlim é maior, porque as pessoas estão mais dispostas a pagar mais caro por um corte de cabelo, porque as pessoas têm mais dinheiro. O ponto que o Loconte queria chegar é que o resto da população que não é barbeiro tem uma produtividade maior, tá? A economia alemã é mais produtiva, por ser mais produtiva tem rendimentos mais altos e consegue demandar mais, inclusive de setores que são tão produtivos quanto os brasileiros, e esses setores vão ser mais rentáveis do que os brasileiros, ainda que a produtividade seja igual. Mas isso não faz dos barbeiros alemães mais produtivos que os brasileiros. Isso faz com que eles sejam mais ricos, porque o resto da população é mais produtiva e demanda deles. Mas isso só inflacionou o preço do corte de cabelo. E aí você pode me perguntar o seguinte, né? Pô, mas o fato de ter mais demanda por cortes de cabelo na Alemanha, porque o resto da galera tem mais grana, não faz com que o barbeiro trabalhe mais e aí ele vai ser mais produtivo? Pode ser. Se você mensurar por ano, provavelmente isso vai acontecer. Por exemplo, eu corto o cabelo a cada 25 dias mais ou menos. Eu gostaria de cortar a cada 15 dias. Mas eu não tenho muita grana para fazer isso. Se eu tivesse mais grana, se eu ganhasse o salário médio de um alemão, provavelmente eu cortaria o meu cabelo de 15 em 15 dias. Aí imaginemos que eu tenho um barbeiro que só me atende. Se eu corto meu cabelo a cada 20, 25 dias, lá no fim do ano, esse meu barbeiro que só me atende de maneira fictícia, ele vai ter cortado um número X de cabelos por ano, que foi as vezes que eu fui lá. Agora imagine que eu vou a cada 15 dias, eu aumento minha frequência. Então por ano, esse barbeiro vai passar a cortar mais cabelos, e aí ele vai ter se tornado produtivo. Beleza, se você mensurar a produtividade, como eu falei, PIB dividido pelo número de trabalhadores durante um ano, isso pode ser verdade. A produtividade do barbeiro vai aumentar conforme a demanda aumenta. Então, supostamente, na Alemanha, você teria aí uma produtividade maior, porque a demanda puxou a produtividade dos barbeiros. Mas, cada vez mais na literatura de crescimento econômico, economia do trabalho, os economistas têm medido produtividade do trabalho não só por PIB e número de trabalhadores, como o número de trabalhadores é multiplicado pelas horas de trabalho. E aí você praticamente corta esse efeito, porque para o cara cortar mais cabelo, ele vai ter que trabalhar mais horas. Então, se você simplesmente vê o corte de cabelos por hora, esse efeito de aumento da produtividade no ano também some. Porque não interessa se o cara cortou 1000 cabelos ou um cabelo. Se ele demorou 1 hora para cortar um cabelo e 1000 horas para cortar 1000 cabelos, a produtividade dele é 1 cabelo por hora. Então, mais uma vez, a macroeconomia está sempre tentando se aproximar daquela mensuração de produtividade da microeconomia, que vai ver a parada de maneira mais micro, mais artesanal possível. Enfim, gente, então, na minha humilde opinião, o vencedor desse debate aí, nesse cortezinho minúsculo, foi o Loconte, mas não era isso que eu queria trazer. Eu não quero aqui criticar o Arthur, elogiar o Loconte, escolher um lado. Eu só queria trazer os conceitos de produtividade e principalmente de PIB para vocês, para mostrar que PIB é produto, PIB não é dinheiro. O que vale é a gente sempre ter mais bens e serviços em circulação para que as pessoas consigam acessar. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aqui, se inscreve no canal, vê os outros vídeos aí que eu tenho postado. Eu vou ficando por aqui e até mais.